E hoje a gente começa o Sempre Bem desejando um feliz Dia dos Pais para todos aqueles que amam e que participam aí, efetivamente na criação, no desenvolvimento dos seus filhos. E a gente vai falar justamente sobre isso agora, sobre o que é ser pai nos dias de hoje. E eu tô recebendo aqui o Thiago Souza Félix, que é psicólogo, o Rodrigo Vargas, que é psicólogo também, e o Casimiro Campos, que é professor. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos começar falando um pouquinho o que é ser pai para vocês. Começa com você, Thiago. Ser pai é o desafio de criar uma relação saudável e autêntica com o filho. Sim, uma relação saudável e autêntica. Para você, Casimiro? Para mim foi um grande desafio, não é, a paternidade. A gente vai aprendendo a ser pai sendo pai, não é, assumindo a paternidade. E esse é o grande ensinamento que eu tive. Então os filhos ensinam muito a gente. A princípio eu pensava que os filhos eram todos iguais, não é? Bela ingenuidade. Quer dizer, os filhos são diferentes. A gente mesmo depois você criando igual, né? Criando igual na mesma casa. Então a gente vai aprendendo isso, que a paternidade vai ensinando, os filhos vão ensinando a gente a ser pai e a ser melhor como ser humano. Sua filha tem quantos anos, Rodrigo? 16. 16 anos. 16 anos. E aí você sente que tem mudado aí o papel do pai ultimamente? Tá mais presente, não só dedicado 100% ao trabalho? Olha, essa é uma tentativa de análise que a gente pode escorregar, né? Porque a gente não viveu outras épocas para estar ferindo esse tipo de comentário. Mas o que eu posso dizer, a partir da minha experiência como pai, é que tudo aquilo que ele disse se enquadra também. Esse é um lugar de poder. O lugar do pai é um lugar de poder que precisa ser muito observado. Porque a gente vive, as nossas regras, né, psíquicas, né, como também sociais, elas estão muito baseadas nas posições de poder. Quando você tem um filho, essas posições elas precisam ser muito bem analisadas. Porque eu, como amigo, te aconselho. Olha, faz isso, faz aquilo outro, esse caminho aqui é melhor, aquele ali não. Como pai, as regras são um pouco distintas. Porque os efeitos delas, os efeitos colaterais, atingem a você também. Sim, e é mais incontrolável também. Então, o que acontece? A relação é outra. E como foi bem dito aqui, ela vai mudando de acordo com o tempo. O filho vai dando respostas cada vez mais dele. E na errância de ser pai, a gente vai acertando, né? Thiago, o que você sente assim em consultório? Que você acha que são os principais desafios dos pais nesse mundo de hoje em dia? Então, Bruna, eu acredito que, ouvindo o que os colegas pais estão falando e o que a gente escuta na clínica e conversa, né, com os amigos, o desafio de equacionar esse poder e exercer esse poder sem violência numa sociedade extremamente violenta, né? Até assim, né, tem esse discurso, você tem que aprender em casa, porque no mundo é assim. No mundo vai ser pior ainda, né? Se você não aprender aqui, né, no mundo você vai aprender. Eu tenho uma coisa que eu queria complementar, Thiago. Claro. É saber também dizer não. Você está dizendo que o grande desafio, né, é saber transpor a violência. E aí a gente entra num processo que eu acredito, professor, que ele é muito complexo para quem é pai e para quem está antenado nas coisas do mundo, né? É que a violência já não cabe mais. Mas o não é uma violência, de um certo modo. Só que é preciso ser dito, né? Necessário. É preciso ser dito. E nas relações entre pais e filhos, o que eu percebo, né? Eu percebo na clínica, percebo também observando o dia a dia, é a dificuldade dos pais em assumir essa posição. E aí os filhos, cada vez, por conta dessa condição, natural de evitar a violência, né? Os pais acabam mediando isso de uma maneira, às vezes, muito equivocada, e qualquer frustração que o filho passa se transforma em algo muito maior. Às vezes até movido pela culpa, né? De não ficar muito tempo com o filho, aí o tempo que fica, né? Às vezes é um casal separado, né? Então, com meu filho, estando com meu filho, ele pode tudo. Né? Ele pode fazer tudo, né? Se eu disser um não a ele, é algo traumático, violento. E não, né? De fato, o não, ele pode e deve ser dado
com amorosidade, né? Sem violência. Faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado. Sim, e explicar, né? E explicar. E o diálogo ainda é o grande desafio da humanidade. E aí, né, um espaço privilegiado, né? Que nasce na família, né? Nessa relação pai e filhos. Eu vou conversar agora com o Thiago Queiroz. Ele é pai de 4 filhos. Thiago, conta pra gente aí, na sua opinião, quais são os principais desafios da paternidade hoje? Bom dia, tudo bem? Acho que o maior desafio que existe hoje na paternidade, de uma forma geral, é a gente conseguir dialogar com os outros pais e fazê-los entender que o nosso trabalho também é cuidar, né? Para além dessa coisa do provedor, de trabalhar e colocar comida na mesa, que é importantíssimo, né? A gente precisa trabalhar e colocar comida na mesa, mas que essa relação afetiva que eu, enquanto pai, vou criar com os meus filhos, esse vínculo que eu vou construir com eles, é também importantíssimo, não só para o desenvolvimento dos meus filhos, mas também para o meu próprio desenvolvimento, para o meu próprio amadurecimento. Eu sou pai já há quase 10 anos. E eu lembro que no início, quando eu comecei a falar sobre paternidade na internet, era um meio solitário, assim, né? Eu ficava sem ter com quem falar. No meu trabalho, eu ia conversar com as pessoas, com os outros pais, eles não estavam muito interessados em falar sobre paternidade. Queriam falar sobre futebol, política, e tá tudo bem falar sobre esses temas. Mas eu queria também conversar sobre os primeiros passos do meu filho, sobre as primeiras palavras do meu filho, contar um pouco sobre essas alegrias que eu vivia para além das dificuldades, né? E aí então que quando a gente assume, né, eu assumi esse papel, essa decisão de estar presente na vida dos meus filhos, que eu comecei a perceber que não é tão mar de rosas assim, né? Então esse cansaço que vem com a gente, ainda mais a gente que não tem rede de apoio, e a gente aqui em casa que tem 4 filhos, é uma rotina muito cansativa, não é fácil. Não vou aqui glamorizar a vida de uma paternidade presente, dizer que, nossa, é as mil maravilhas, estamos sempre tirando fotos muito lindas para as redes sociais, quando que na verdade não é. Às vezes você vai dormir super mal e no dia seguinte vai ter que acordar cedo para cuidar dos seus filhos que acordam cedo, independente da hora que eles dormem. Mas não existe nada mais recompensador do que viver junto com os meus filhos, vê-los crescendo e criar uma relação de confiança, de amizade e de respeito através desse vínculo que eu venho construindo com eles um pouquinho cada dia, sabe? Então é um trabalho árduo, mas é muito recompensador. Bom, Thiago, eu vou aproveitar aí a sua experiência como pai de 4 filhos. Você tem alguma dica aí para passar para os pais? Bom, a primeira dica que eu posso dar para os pais que querem estar mais presentes é escolher estar mais presente. Escolha isso. Tome isso como uma das prioridades da sua vida. Eu, por exemplo, tive que mudar muito das minhas prioridades da minha vida, seja de trabalho, de vida social, porque eu queria também enfatizar a minha presença em casa. E eu vejo como que isso é incrível. Abrace seu filho. Seja uma pessoa mais do contato, do afeto físico. A gente é criado, homem é criado de uma forma que a gente não pode receber abraço, não pode receber carinho. Então, abracem seus filhos. Deem aqueles abraços que duram mais do que 3 segundos, 5 segundos. Deem mais afeto para os seus filhos, porque quando a gente abraça os nossos filhos, a gente também é abraçado de volta. Esteja presente, mas também disponível emocionalmente. O que eu quero dizer com isso? É muito fácil a gente achar que a gente está presente na vida dos nossos filhos, mas a gente está ali no celular, está ali vendo TV, está ali lendo um jornal. Então esteja presente, mas também disponível emocionalmente, para conversar, para ouvir as histórias, mesmo que sejam histórias fantasiosas, mas você precisa estar ali presente. Essa presença, ela é importantíssima na vida do seu filho e na sua também. E uma última dica que eu posso dar é: converse sobre isso com os seus amigos. A gente foi criado de uma forma, né, nós os homens fomos criados de uma forma que a gente não conversa sobre nada disso. Então, às vezes a gente vai se surpreender de saber que um amigo nosso que também tem filho tem os mesmos medos e receios que a gente tem, mas a gente nunca parou para conversar sobre isso. Então, iniciem essas novas conversas sobre paternidade com seus amigos, que eu acho que vocês vão se surpreender também. Muito obrigada, Thiago. Bom, e agora eu deixo com vocês, então. Dicas que vocês podem dar para os pais, para quem está se preparando para ser pai. Vamos começar com você, Thiago. Então, aos homens que querem ser pais, eles se preparem, né?
para esse momento, né? Entendam os desafios, né? Porque além de muito prazer, que é inominável, o prazer que é de ser pai, né? Não dá para explicar, mas assim, também tem um ônus, né? Os desafios. A minha dica para os pais, especialmente que vão ser pais, né? E pais assim pela primeira vez, eu penso que as mulheres têm um papel muito importante. É fazê-los também, como homens, não é? Futuros pais, engravidarem. Não é? Quer dizer, então eu acho que seria uma coisa interessante, foi o que aconteceu comigo, não é? A ida ao ginecologista, né, com a esposa durante aquele período, depois com a obstetra, não é? As consultas com a equipe, quem sabe depois, ao longo desses meses, não é? Se define com a equipe a possibilidade do pai participar do parto, não é? Eu participei do parto das minhas 3 filhas e foi a experiência mais importante da minha vida. Sim, para começar a ser pai já, aí quando o filho ainda não nasceu, né? Não nasceu. É, isso aí. Rodrigo, Ouvir o seu filho, o que ele tem a dizer, como foi o dia, o que ele espera de você, o que ele espera do mundo e interagir com isso. E a outra dica que eu acho importantíssima, que o professor Casimiro acabou de dizer, é que haja que traga o pai, né, nesse momento da gravidez, para que ele se sinta parte, né, e saber dividir, né, separar às vezes os conflitos entre mãe e pai dos conflitos, né, entre filho, mãe e pai. Porque às vezes, né, nessa concepção de família que nunca muito dificilmente, né, vai ser perfeita, né? Não é fácil. Não é fácil conviver com outra pessoa. Então, essas diferenças, elas precisam ser separadas da paternidade, da maternidade, né? Então, nessa separação, trazer para perto e dividir esses momentos, né? Acho que acho que é um principal ali. muito bom, viu? Muito obrigada, que ótimo escutar pais assim como vocês. E aproveito então para desejar feliz Dia dos Pais, viu? Obrigado. Obrigado, Bruno. E olha, gente, se você quiser, presentear o seu pai, aproveita, e baixa agora mesmo o app da PagMenos para conferir super ofertas. Olha só, no app, por exemplo, você encontra tudo o que precisa e faz as suas compras de forma rápida e prática. É bom demais, né? E não esquece que tá rolando também um cupom de desconto exclusivo aqui na tela, mas corre, porque é por tempo limitado.